Neste vídeo vamos demonstrar qual é o conceito de dose e de dose equivalente, ou seja, como que nós podemos quantitativamente avaliar em que circunstâncias o contato com alguma fonte radioativa pode ser perigoso ou não para a saúde. Bom, nós avaliamos isso, então, medindo uma certa quantidade que nós chamamos de dose na física nuclear. E a ideia central do conceito de dose é você admitir que possivelmente o efeito da radiação sobre a matéria vai ser tão mais danoso quanto mais energia uma porção de matéria absorver, né? E a dose seria esse tanto de energia que é absorvida por uma determinada massa de matéria, né? Então, a dose, por definição, seria a energia absorvida dividido pela massa do alvo, né? Daquilo que está recebendo essa energia. Em princípio, a dose ela pode se referir à dose no corpo humano, ou pode ser também a dose numa parte do corpo humano, uma parte do corpo humano específica que está em contato com um determinado tipo de radiação. Por exemplo, a tireoide humana, quando sujeita ao iodo radioativo, né? Então, como a maior parte do iodo que é absorvido pelo corpo humano ela se dirige à tireoide, então é comum nós podermos calcular a dose de iodo, né, de algum isótopo de iodo radioativo sobre a tireoide. Então, nesse caso, é um caso de dose num órgão específico e aqui embaixo iria a massa da tireoide. Mas pode ser também que se refira ao corpo todo, como um todo, ou pode ser um corpo animal, pode ser uma planta e pode ser até objetos inanimados, né? Objetos minerais. Então, o conceito de dose, ele pode ser aplicado, em princípio, para qualquer tipo de material, de matéria, que esteja em contato com radiação, né? No caso específico, só tem sentido calcular a dose para radiações ionizantes, né? Já que, em função dessa dose, vai acontecer alguma coisa no organismo, como, por exemplo, a possibilidade de desenvolver câncer. Bom, você fazendo essa conta da energia absorvida por unidade de massa, nós vamos ter que a dose também tem unidade física, né? Então, são duas unidades que principalmente são consideradas quando se fala em dose. Você tem uma unidade histórica, que ela existiu ao longo do século XX, e uma unidade atual, que é uma unidade baseada no sistema internacional. Então, a unidade histórica é o RAD, né? Um RAD, em relação às unidades do sistema internacional, significa 0,01 joule por quilo. Se a gente considerar a energia em sua unidade no sistema internacional e a massa em sua unidade no sistema internacional. Então, nós teremos joule por quilo. Um Raud significa 1/1000 de joule por quilo. Essa unidade, ela, vamos dizer assim, foi desenvolvida, digamos assim, no final da primeira metade do século XX e ela permaneceu durante várias décadas, mas não é uma unidade condizente com o sistema internacional. Então, a Comissão Internacional de Radioproteção, ou seja, existe uma comissão internacional que tem como responsabilidade determinar e sempre atualizar os valores de máximas doses permissivas em diversas circunstâncias, né, para o público, para cada órgão, em determinada situação específica de trabalho, para o público em geral. Então, é uma organização internacional que periodicamente revê os seus conhecimentos a respeito de
de dose e os efeitos da radioatividade no corpo humano e tem atualizado, né, as suas recomendações ao longo do tempo. Então, chegou um momento em que a Comissão Internacional de Radioproteção decidiu que a dose deveria ser escrita, deveria ser manifesta em termos condizentes com o Sistema de Unidades Internacional. Então, foi criado a comunidade, e é o que atualmente é oficial, a unidade Gray. Né? Então, um Gray, não confunda isso aqui com gigayear, né? Não é 10 a 9 anos, mas é um Gray, equivale a 1 joule por quilo. Então, é a unidade do Sistema Internacional para a dose. Bom, quando foi criado esse conceito e se imaginou que quanto maior a dose, maior fosse o risco do homem contrair câncer em diversas situações, se constatou que a probabilidade de desenvolvimento de câncer era muito maior, mesmo que fosse a mesma dose, para partículas alfa do que para partículas beta e gama. Então, vamos dizer assim que, mesmo você considerando situações em que você toma a mesma dose de gama, a mesma dose de alfa, os efeitos vão ser diferentes. Né? Então, é muito mais fácil você desenvolver câncer tomando, digamos assim, 1 Gray de dose de alfa do que tomando a mesma dose, 1 Gray de gama. Então, gama te dá uma possibilidade de desenvolvimento de câncer muito menor do que a alfa. Bom, isso é compreensível porque a alfa, tendo massa, né, sendo a partícula ionizante de maior massa e maior carga também, ela vai ter um poder de ionização muito maior, ela vai, vamos dizer, depois a gente vai ver como a partir da ionização se pode chegar ao câncer, mas ela tem um poder muito maior de digamos assim, iniciar o processo que leva ao câncer. Né? Então, naturalmente, a partícula alfa, digamos assim, ela é muito mais danosa do que a beta e a gama. Né? Então, em função disso, se decidiu redefinir o conceito de dose e criar um outro conceito chamado de dose equivalente. Né? Então, o conceito de dose equivalente seria o conceito de dose que criamos antes, mas multiplicado por um fator Q, que se chama fator de qualidade. Né? O termo é totalmente inadequado, né? Porque quanto maior o Q, pior os efeitos da radiação. Então, seria uma espécie de fator de anti-qualidade, o inverso de fator de qualidade. Né? Mas, de qualquer forma, esse foi o nome que ficou, e na física nuclear, e na física em geral, nas ciências em geral, muitas vezes se dá nomes muito inadequados às coisas. Né? Então, esse aqui ficou conhecido como fator de qualidade, e ele vai dar um peso de cada tipo de radiação diferente na estimativa de possibilidade de ter câncer. Né? Então, se criou com isso um novo conceito, que é o conceito de dose equivalente, que é o conceito de dose vezes o fator de qualidade. E aí, o resultado dessa conta, embora do ponto de vista dimensional, na física, a dimensão, né, de dose equivalente é a mesma de dose, se decidiu nomear as unidades de dose equivalentes com nomes diferentes. Né? Então, a unidade histórica de dose equivalente é o RAIN, né? A origem do termo RAIN é muito peculiar também, é o Röntgen Equivalent Man, né? Então seria o equivalente ao Röntgen para uma pessoa, né? Então, um RAIN equivale também a 1/100º de joule por quilo, e a unidade atual para a dose equivalente é o sievert, né? Então, um sievert representa 1 joule por quilo, mas 1 joule por quilo levando em conta o fator de qualidade. Né? E para vocês terem alguma noção de como que o fator de qualidade depende do tipo de radiação,
aqui nessa tabela é apresentada uma série de valores de Q para diferentes tipos de radiações ionizantes. Então, para raio-x e para gama, o fator de qualidade recomendável é 1. Né? Para partículas beta com energias, vamos dizer assim, razoáveis, né, na faixa de energias que os radioisótopos emitem, também vai se colocar o valor 1. E vai se utilizar o valor 1.7 se a beta tiver uma energia bastante baixa, né, assim, abaixo de 30 kV, né, ou 0,03 MeVs. Então, se for uma beta de baixíssima energia, então o valor de 1.7 é mais recomendável porque as partículas betas menos energéticas são mais ionizantes do que as partículas betas mais energéticas, né? Até se poderia pensar da seguinte forma: quanto maior a energia da partícula, maior não vai ser seu grau de ionização? Não necessariamente, porque eventualmente a energia da partícula é tão alta que o tempo de interação com os átomos é muito curto, ela passa muito rápido pelos átomos e interage pouco com os átomos. Então, para determinada faixa de energias, quanto maior a energia, menor a interação da radiação com a matéria, né? Então, é uma coisa assim que você vai ter, depois nós vamos ver melhor isso, você vai ter uma maior intensidade de interação para uma determinada faixa de energia. Se a energia for maior ou menor que essa faixa, o grau de interação vai ser menor, né? Então, é um tanto complexo a maneira com que a radiação interage com a matéria, né? Bom, no vídeo anterior foi descrito como isso acontece e nós observamos que aquele gráfico que mostra a interação da radiação gama com a matéria em função da sua energia é bastante complexo, né? Envolve efeito fotoelétrico, envolve efeito Compton e envolve criação de pares dependendo da faixa de energia a que está se referindo. Bom, nessa tabela aqui, as partículas alfas se coloca o fator 10, né? Então isso indicaria que as partículas alfa são 10 vezes mais ionizantes do que os átomos, do que os raios-x, raios gama e beta, né? Contudo, esse valor foi revisto, né? Então esse valor, ele, digamos assim, essa tabela é do relatório da Comissão Internacional de Radioproteção de 1991, né? O relatório 60. Então, depois disso, ou seja, na década de 90, se decidiu que o valor 20 seria muito mais adequado para partículas alfa. Então, por que foi revisto? Porque na década de 90 estavam disponíveis mais dados a respeito de incidência de câncer em pessoas que estiveram em contato com fontes de radiação alfa. Então, baseado nesses dados, se decidiu corrigir esse valor para o valor 20. Então, o valor 20 que é utilizado hoje em dia. Então, quando nós formos calcular a dose devido a alfa em alguns problemas, alguns exercícios, vamos usar o valor 20 e não o valor 10 como está aqui. Tá? Mas os demais ainda podem ser utilizados, né? Os demais valores que estão aqui. Então, para recuos de núcleos, né? Então, por exemplo, quando um núcleo emite uma radiação, ele vai um pouco para trás, como se fosse um canhão que tivesse jogado uma bala para frente. Então, por exemplo, quando uma partícula emite alfa, ela tem um recuo para trás. E como o núcleo ou o átomo emissor como um todo que está indo para trás, e ele tem mais massa, né? O seu efeito ionizante vai ser maior. Então, a gente vai usar 20 também para núcleos de recuo, né? E para nêutrons, a situação é muito mais complicada, porque a forma com que os nêutrons interagem com a matéria é bastante complexa, né? A gente não vai poder se aprofundar muito nisso, porque isso é importante para engenheiros nucleares, né? Então, no processo aí de manutenção, de cuidado em usinas nucleares, isso é importante, mas
fora das usinas nucleares a gente não tem muito contato com nêutrons, né? Então, isso é de interesse mais da engenharia nuclear. Mas os fatores de qualidade associados a nêutrons vão depender muito da energia dos nêutrons, né? Então, por exemplo, se for até 1 keV de energia, o fator de qualidade a ser usado é 2. Aí, conforme vai aumentando, vai mudando esse fator de qualidade, né? Em torno de 100 kevs, é melhor usar 7,5. Em torno de 500 kevs ou 1 MeV, é melhor usar 11 para o fator de qualidade dos nêutrons, né? E para energias maiores, os valores aqui vão diminuindo um pouco, depois aumenta um pouquinho novamente, né? Então, ou seja, o fator de qualidade a ser utilizado para nêutrons é bastante diferenciado. A gente tem que ter uma informação muito boa a respeito da energia com que esses nêutrons estão incidindo no alvo, né, que está recebendo a dose. Né? Bom, então, esse é o conceito de dose equivalente. Sempre para avaliação da dose, nós vamos usar o conceito de dose equivalente. Não tem sentido você calcular a dose de fato. Né? Então, sempre nós vamos nos referir à dose equivalente e, assim, seguindo as normas do ICRP, sempre vamos procurar expressar a unidade de dose equivalente em sieverts. Ok, vamos então, já que definimos, né, já colocamos qual é a definição de dose equivalente, vamos ver os limites de dose. Então, se fizermos algum exercício de calcular a dose, nós precisamos saber se o valor numérico que chegarmos é um valor numérico preocupante ou não. Será que ele está acima dos limites permissíveis ou não? Né? Então, essa tabela aqui nos informa quais são os limites máximos permissíveis de dose equivalente, né? Essa tabela é dada em REMS, né? Então ela não está atualizada, mas para passar para sievert é só dividir o valor por 100, né? Então o valor em sieverts tem que ser menor do que o valor expresso em REMS, né? Bom, então aqui o que nós vemos é cada linha dessa tabela vai representar uma situação diferente. Você pode ter, por exemplo, que uma parte do seu corpo seja eventualmente exposta a uma radiação, né? Então, se é eventualmente, ou seja, não é permanentemente exposta àquela radiação, então nós vamos chamar essa dose ocupacional, né? Então, digamos assim, que você foi num lugar, teve contato com uma fonte radiativa durante um tempo limitado e cessou. Aí você não tem mais esse contato, não é alguma coisa que você está permanentemente recebendo, né? Uma dose que permanentemente você está recebendo. Então, nesse caso, é uma exposição ocasional, né? Então, você tem que olhar para a parte ocupacional da dose. Então, repare que a parte ocupacional, né, de exposição, ela preenche tudo isso aqui, ó, né? Como aqui está um pouco recuado, ó, são tudo subitens de dose ocupacional, né? E aí você tem, quando você tem uma situação em que todo o corpo recebe a dose, o limite de dose é 1. Quando você tem a pele, ou as mãos, os antebraços, né, as gônadas, os olhos, a tireoide, especificamente expostos, você vai ter outros limites de dose. Então, por que isso? Porque se é um órgão só que é exposto, uma parte do corpo só que é exposta, diferentes partes do organismo têm diferentes suscetibilidades, né, diferentes sensibilidades à radiação. Então, por exemplo, particularmente os olhos, eles são bastante sensíveis, né? Então, aí, no caso dos olhos, ou, por exemplo, das gônadas, né? Que seriam gônadas? Seriam ovários e testículos, ovários e testículos. Então, eles são particularmente sensíveis à radiação. Então, a dose que se permite é menor, né? Então, por exemplo, aqui,
num caso de uma dose ocupacional, a Agência Europeia, né, de Radioproteção, ela recomenda apenas 5 REMs por ano. Então, você não poderia tomar mais que isso. Se você tomar mais que isso, você já está fora da legislação. Né? Então, por exemplo, a dose ocupacional ela é bastante usada também para você determinar a legislação de trabalhadores de setores que mexem com radioatividade. Então, por exemplo, um operador de raio-x, alguém que trabalha numa usina nuclear, alguém que trabalha na medicina nuclear. Então, os limites de dose para essas pessoas são ocupacionais, né? A gente vai ter que olhar aqui na parte ocupacional qual que é o limite. Para pessoas que trabalham com fontes radioativas, se permite um limite de dose maior do que para a população como um todo, né? Quando você considera a população como um todo, então, nós estamos falando de risco de ter câncer, né? Nunca você tem que os efeitos da radiação no corpo humano vão ser determinísticos, né? É tudo estatístico. Por quê? Porque a mecânica quântica é estatística, né? Então, nós temos que as funções de onda, que são bem definidas na mecânica quântica, apenas nos permite calcular a probabilidade de acontecer alguma coisa. Então, como é um efeito quântico, a interação da radiação com a matéria, nós apenas podemos falar em probabilidade de se ter câncer, né? Quando você considera uma pessoa que está trabalhando com radiações e uma pessoa da população em geral, as duas têm a mesma probabilidade de ter câncer, vamos dizer assim, em contato com um determinado tipo de radiação durante um certo tempo. Contudo, quando você está tratando da população em geral, você está se referindo a um número maior de pessoas, né? Então, o número de pessoas que trabalham com fontes radioativas é um número pequeno em relação à população como um todo. Então, você não pode permitir que a mesma probabilidade se aplique nos dois casos. Então, para pessoas que trabalham com fontes, você admite uma probabilidade maior de ter câncer, embora seja uma probabilidade pequena, a probabilidade admissível. Mas para a população como um todo, tem que ser menor ainda, né? Você tem que ser menos tolerante ainda, porque mesmo uma pequena probabilidade de contrair câncer, mas quando você considera um número muito grande de indivíduos, a população da Terra é de 7 bilhões, né, vai te dar muitos casos de câncer. Então, as agências de radioproteção preferem trabalhar numa perspectiva de número absoluto de casos, né? Então, pensa assim, qual que é o número máximo possível que nós admitiríamos como socialmente aceitável para o ser humano, né? Então, em função disso, a dose limite permitida para a população como um todo é muito menor. Então, assim, uma pessoa que trabalha com fontes radioativas, ela pode tomar, segundo a legislação, 5 REMs por ano. É o máximo que é admissível para as pessoas. Mas se é uma pessoa qualquer do público, não um trabalhador com fontes radioativas, né, uma pessoa qualquer, o máximo que se admite é 0,1 REM por ano. Né? Então, esse que é o limite de dose que nós temos. Né? Então, por exemplo, se você... o médico recomenda que você faça uma chapa de pulmão, né? Você vai ver lá no raio-x, vai tomar uma certa dose de radioatividade, depois nós vamos ver como calcula a dose equivalente devido a raio-x, aí tudo bem, você leva o exame para o médico, ele te receita alguma coisa, aí daí um mês você vai no outro médico que é especialista em outro, vamos dizer assim, problema de saúde que você tenha, e esse segundo médico não sabe que você já tomou uma chapa de pulmão, digamos, você vai no dentista e ele te faz
um raio-x do dente. Aí no mês seguinte você quebra o braço, vai fazer o raio-x do braço. Então você tem que calcular, somar todas essas doses que você tomou, né? Se todas aconteceram num prazo de um ano, para ver se você ultrapassou esse valor ou não, né? E normalmente os médicos não tomam esse cuidado, não perguntam para o paciente se ele já fez alguma radiografia anteriormente no ano, né? E se for tomografia, é pior ainda, porque tomografia é uma dose cavalar de raio-x, né? E tem muitos médicos que receitam indiscriminadamente exames de tomografia. Então, não se recomenda que a pessoa tome mais, faça mais do que uma tomografia por ano. Uma já pode dar uma dose bem maior do que a dose máxima permitida, né? Mas vamos lá, ó. Para as mãos, se admite tomar 50 rens por ano, né? Comparando aqui com as gônadas, ou seja, 10 vezes mais do que as gônadas, né? Para os olhos, né? Aqui lens significa as lentes dos olhos, né? Do cristalino dos olhos. 15 rins por ano. Se for um órgão outro qualquer, 50 rins por ano, né? Mulheres gestantes não se recomenda mais do que meio rim por ano, né? Mesmo que seja o corpo todo, né? Bom, aqui na Comissão Nacional de Radioproteção, né? Não sei se se refere à Inglaterra ou aos Estados Unidos, um desses dois países, você tem uma listagem um pouco mais detalhada, né? Então há diferenças, né? Pelo menos isso é o panorama que se tinha até a década de 90, tá? Tinha esses valores aqui. Se esses valores foram revistos, não devem ter sido revistos de maneira muito significativa, né? Porque o que se descobriu da década de 90 para cá não é muita coisa, né? Na verdade, a física nuclear nessa área está um pouquinho, vamos dizer assim, estagnada, né? Então, esses valores aqui são bons valores de serem utilizados na avaliação de doses, né? Aqui a Comissão Internacional de Radioproteção, né, em 1990, ela aumentou um pouco os valores aqui. Por exemplo, aqui em 1971 nós tínhamos 15 rens por ano e agora 50 rens, né? E esses 50 rens também vai se referir a doses agudas, né? Pode ser também que você sofra um contato com a radiação durante um curto período de tempo. Se for um curto período de tempo, você vai ter como referência para dose ocupacional 50 rens. Não pode tomar mais que 50 rens assim, numa dose de uma vez só, porque senão vai estar fora dos limites de dose, fora da legalidade, né? Digamos assim, do máximo permissível pela lei, né? Inclusive isso pode gerar processos e tudo mais, né? Então, para os olhos, o máximo 15 rens, se for uma dose aguda, né? Em curto espaço de tempo, né? E para a população como um todo continua sendo 0,1, né? Não pode tomar mais que isso. Depois nós vamos ver em outro vídeo quais são os efeitos da radiação no corpo humano para cada faixa de valor de dose equivalente, né? Então, o que acontece se você tomar 5 rens, ou se tomar 50 rens, quais são os efeitos? Se você tomar 100 rens, aí 200, o que acontece com o organismo humano, né? Então, essa aqui é a tabela geral que vai nos dizer assim, o que a gente pode considerar como sendo uma dose baixa ou como uma dose alta, né? Então, mas vamos dizer assim, do modo geral, nós podemos pegar dois valores, né, principalmente, se for alguém que trabalha com radiações, 5 rens é o limite. Se for alguém que não trabalha com radiações, uma pessoa do público em geral, 0,1 ren, né? Acima disso, está fora dos limites. Bom, então vou fazer um exemplo de cálculo de dose,
Então vamos imaginar, por exemplo, que você tenha um pouco de óxido de césio, né? Então o césio é um elemento que normalmente ele forma óxidos, né? E o óxido de césio é digamos assim, a forma substancial em que o césio é mais comum de ser encontrado. Então vamos supor que algum fabricante de fontes radiativas, o césio é usado em radioterapia, também em radiodiagnóstico, então, vamos dizer assim, ele é comumente apresentado na forma de óxido de césio, então ele é um pó. Normalmente esse pó é guardado dentro de um invólucro de chumbo, né, que tem um orifício que permite a saída das partículas betas emitidas pelo césio, mas, por exemplo, no caso do acidente de Goiânia, as pessoas romperam esse invólucro de chumbo e ficaram expostas diretamente ao óxido de césio, né? Então vamos calcular, fazer uma estimativa de dose equivalente devido ao contato com uma certa quantidade de óxido de césio. Vamos imaginar que uma pessoa coloque sobre a palma da mão 1 grama de óxido de césio, né? 1 grama nos parece uma quantidade bastante pequena, né? Mas vamos ver essa quantidade pequena, o quanto que leva a dose. Né? E vamos supor que essa 1 grama de óxido de césio fique durante 1 minuto em contato com a pele da palma da mão de alguém, né? Então a gente vai tentar estimar a dose equivalente que a mão da pessoa vai tomar, né? Bom, o césio, que é radioativo e que é normalmente utilizado em radioproteção, é o césio 137, o isótopo 137 do césio. E normalmente, bom, existem vários óxidos, na verdade, de césio, mas vamos supor que o óxido que nós temos é o CS2O. Então, uma etapa importante da avaliação da dose é você saber exatamente qual que é a substância que você tem, qual que é a fórmula química dessa substância, porque isso vai ser importante para a gente poder avaliar a quantidade de césio que se tem na amostra, né? naquela fonte. Então vamos ver como que a gente pode fazer o cálculo da dose. Na verdade, o que nós vamos fazer é uma estimativa de dose equivalente. Nunca se faz um cálculo propriamente de dose, sempre é uma estimativa. Por que estimativa? Porque não é possível você fazer um cálculo muito exato, porque há muitas incertezas. Talvez a principal incerteza e uma das maiores dificuldades de você ter um cálculo mais refinado de dose é a incerteza na massa, né? Porque você tem, nesse caso aqui, um pouco de césio sobre a palma da mão, nós podemos usar a massa da mão inteira, vamos dizer assim, imaginando que a mão inteira vai receber uma certa dose devido às partículas betas que são emitidas pelo césio, né? Então, aqui nós podemos supor a massa da mão inteira, a massa típica da mão de um ser humano é da ordem de 400 gramas, então nós vamos usar 400 gramas para a mão. Contudo, nós sabemos que a partícula beta ela anda pouco no tecido humano, né? Ela anda microns, da ordem de microns no tecido humano. Então, digamos assim, se você fosse mais rigoroso, você deveria estabelecer uma massa que corresponde a um volume muito próximo do sal, né? do óxido de césio que está ali, e que você teria que estimar de alguma maneira, né? Não é muito simples estimar isso, né? Vai depender, por exemplo, de como que o sal está distribuído ao longo da superfície da mão. Ele está muito concentrado na parte central da palma. Por exemplo, se você estiver na palma central, na parte central da palma, possivelmente a ponta dos dedos não vai estar em contato com partículas beta, né? Ou até pode estar, se você tiver um montinho meio alto. Então, a beta passando pelo ar, ela tem um alcance de 1 metro, 2 metros, né? Ainda mais do césio, que a energia com que ela é emitida é razoavelmente alta.
pode ter até, mas não é muito, né? Não é tanto quanto aquela parte que vai incidir diretamente na pele. Então, não é muito fácil você determinar, em condições normais, qual que é a massa que está recebendo a dose, né? Então, por esse motivo, e por outros também que vamos ver, nós podemos fazer apenas uma estimativa de dose, não um cálculo exato. Mas, então, nós não podemos ficar muito impressionados com os números que nós obtemos, mas o importante é a ordem de grandeza. O importante é você acertar na ordem de grandeza da dose para você fazer uma avaliação segura se aquela situação é uma situação de potencial risco à saúde humana ou não. Bom, a energia que está ali na fórmula, né, da dose equivalente é a energia absorvida. Essa energia absorvida não é igual à energia com que a partícula é emitida pelo radioisótopo, né? Então tem uma diferença bastante grande. Essa energia absorvida, nesse caso específico, e a gente vai ver como que vai mudar para outras situações, ela vai ser igual à energia da partícula beta emitida, mas também eu tenho que avaliar a quantidade de betas que são emitidas e que vão ter contato com a mão, né? Então, a quantidade total durante o tempo de exposição, que foi de 1 minuto, de betas emitidas, uma coisa que a gente chama de atividade integrada. Tá? Então, nós vamos ver em detalhes, em vários exemplos diferentes, o que seria essa atividade integrada. Mas, fisicamente, conceitualmente, significa a quantidade de emissões ocorridas durante o tempo de exposição. E aqui ainda vamos acrescentar esse termo meio, é um termo geométrico. Por que esse meio está aí? Porque a partícula beta ela é emitida em qualquer direção. Qualquer partícula ionizante, alfa, beta, gama, pode ser emitida em qualquer direção. Então, cada uma das betas emitidas pode ser emitida na direção da mão ou na direção oposta, ou seja, para cima ou para baixo. E só aquelas que vão ser emitidas na direção da mão é que vão efetivamente representar uma certa dose. Então, só metade delas, então. Por isso que aqui está um fator meio, né? Bom, a atividade integrada, o AINT, a atividade integrada no tempo de exposição, equivale à quantidade de emissões ocorridas, e esse E-beta, nós temos que ver lá na tabela de isótopos qual que é a energia da partícula beta emitida, né? Então, no final desse vídeo, a gente vai lá na tabela e fazer a consulta, né? Então, vocês vão ver que o valor recomendável para usar para essa beta emitida pelo Césio 137 é 1,18 megaelectronvolts. Nem precisa ser tão preciso assim, né? Que eu estou usando 3 algoritmos significativos, porque como eu falei, a gente acaba fazendo só uma estimativa de dose e, no fundo, o que vai importar vai ser a ordem de grandeza da dose. Bom, como que a gente vai fazer para avaliar a atividade integrada, né? Então, o que vai ser a atividade integrada? Se nós voltarmos lá no vídeo sobre atividade, nós devemos lembrar que a atividade é igual a constante de decaimento vezes o número de átomos que você tem, né? Bom, no caso do Césio 137, ele vai ter uma meia-vida de 30 anos. Isso significa que no tempo de exposição de 1 minuto que nós temos, uma quantidade muito pequena dos átomos presentes no óxido vão se desintegrar, né? Vão se transformar em outro elemento. Então, o número total ele vai ficar praticamente, vamos dizer assim, invariável, né? Então, toda vez que você tiver um elemento de meia-vida longa em relação ao tempo que você está considerando, você pode considerar que a quantidade de átomos dele é constante.
Nós sabemos que uma parte deles vai emitir beta e vai se transformar em outro elemento, então vai diminuir essa quantidade, mas o tanto que diminui é desprezível em relação ao tanto que tem nessa situação, né? Se for em outra situação qualquer, a gente teria que colocar aqui um n0 e vezes a exponencial, né, decrescente. Então ficaria n0 e a menos lambda t, e esse t seria o tempo de exposição. E aí a atividade integrada, nós teremos que integrar no tempo isso, ou seja, pegar a contribuição das emissões ocorridas em cada trecho do tempo, né, em cada segmento de divisão do tempo total que você tem, de forma a você avaliar a atividade total integrada. Mas nesse caso específico, em que o número total de átomos praticamente não se altera, devido à meia vida longa do césio, então basta a gente pegar a atividade e multiplicarmos pelo tempo de exposição. A gente vai considerar então que a atividade é mais ou menos constante no tempo, né? Aí você multiplicando pelo tempo, isso vai dar um número adimensional, que seria a nossa atividade integrada. Né? Bom, o lambda do Césio 137, a gente pode consultar isso também na tabela de isótopos, né? O tempo aqui de meia-vida corresponde a 30 anos, então o lambda vai ser ln de 2 dividido por 30, né? Tá aqui, em anos a menos 1. Mas como o tempo de exposição é dado em minutos, né? É 1 minuto, vamos converter o lambda para a unidade de minuto. Então, em vez de 30 anos, vamos colocar 30 anos, né, vezes 365 dias, vezes 24 horas e vezes 60. Esse número todo aqui embaixo é o tanto de minutos que tem num ano, né, em 30 anos, na verdade, e pegar ln de 2 e dividir por isso. Fazendo essa conta toda, nós chegamos que o valor de lambda na unidade de minutos é 4,4 vezes 10 menos 8 minutos a menos 1. Né? Para poder lembrar que a unidade do lambda é o inverso da unidade do tempo. Né? Então, esse aqui é o lambda que eu vou ter que jogar aqui. Ó. Bom, aí a gente tem que estimar esse número de átomos de césio na nossa amostra. Como que nós vamos poder fazer isso? A maneira de fazer isso é você estimar, em primeiro lugar, a massa da molécula, né, que nós temos. A molécula que nós temos é o CS2O, ou seja, 2 átomos de césio ligados a um átomo de oxigênio. Então, o que nós temos que fazer? Multiplicar pela massa atômica do césio por 2, porque são 2 átomos de césio. Então, a massa atômica do césio é 137, né? A soma de prótons e nêutrons desse isótopo do césio é 137, e somar com a massa atômica do oxigênio. O oxigênio tem 8 prótons e 8 nêutrons, então ele vai ter uma massa de 16 unidades. Então, 2 vezes 137 mais 16 dá 290. Então, 290 é a massa molecular do óxido de césio. Bom, aqui está colocado 290 gramas. Bom, 290 gramas não é a massa de uma molécula, mas a massa de um mol de moléculas, né, dessa espécie aí. Então, o que nós temos é que 290 gramas equivale a 1 mol. Quanto que é 1 mol? É 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, o número de Avogadro de moléculas. Né? Então, eu sei que se eu tivesse 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu teria 290 gramas. Mas quanto que nós temos efetivamente? Temos apenas 1 grama. Então, foi dito no problema que era 1 grama do óxido de césio. 1 grama, quantas moléculas nós temos? Então, é só fazer essa regra de 3, né? Aqui, multiplicando em x, né? 290 vezes n é igual a 6 vezes 10, 23 vezes 1. Então, o n vai dar 6 vezes 10, 23 dividido por 290. E o resultado dessa divisão vai dar 2 vezes 10 a 21 moléculas.
repare que eu estou colocando um logaritmo significativo apenas, né, é suficiente para a gente fazer a nossa estimativa de dose. Bom, eu vou ter 2 vezes 10 a 21 moléculas, né, nessa 1 grama da minha amostra. Contudo, cada molécula tem 2 átomos de césio, então eu tenho que multiplicar por 2 isso para ter um número de átomos de césio, né? Porque é CS2O, né? Então, eu multiplicando por 2, nós chegamos a 4 vezes 10 a 21 átomos de césio, que é o número que vamos colocar aqui. E o tempo de exposição é 1, né? Nós temos 1 minuto de exposição. Então, com isso, dá para a gente calcular a nossa atividade integrada. Então, no lugar de lambda, vamos colocar o valor que achamos, 4,4 vezes 10 a menos 8. No lugar do número de átomos de césio, 4 vezes 10 a 21. E no lugar do tempo de exposição, 1. Então, isso me dá 17,6 vezes 10 a 13. Essa é a quantidade de desintegrações ou de partículas beta emitidas durante esse 1 minuto de exposição, né? Então, eu tenho 17,6 vezes 10 a 13 moléculas. Se eu colocar em notação científica, vai ficar 1,76 vezes 10 a 14 desintegrações ou emissões de beta. Bom, a energia absorvida, como havíamos dito antes, vai ser meio, né, porque só metade das emissões chegam na mão, vezes a atividade integrada, vezes a energia da beta emitida. Então, vai dar meio, vezes... reparem que aqui eu vou colocar 1,8 vezes 10 a 14. É esse mesmo número aqui, mas eu vou arredondar isso aqui para 18, né? Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a 14, vezes o valor que nós tínhamos visto, que é a energia das partículas beta, que é 1,18 vezes 10 a 6 MeVs, né? Aliás, 1,18 MeVs. Por que apareceu esse 10 a 6 aqui? Porque é MeV, então aquele M do MeV significa 1 milhão, né? É o M de mega, que significa 1 milhão. Então, é esse 10 a 6 aqui. E 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, fazendo toda essa multiplicação, a gente chega que o valor da energia absorvida é de 17 joules. E aí, então, o resultado que chegamos é esse daqui. Você tem que a dose equivalente à energia absorvida dividido pela massa vezes o fator de qualidade. O fator de qualidade para beta é 1. A energia absorvida, conforme nós calculamos, é de 17 joules e a massa é de 0,4 quilos, né? Observe que, como a massa da mãe é 400 gramas, nós temos que passar para a unidade de extremo internacional, que é quilo. 400 gramas equivale a 0,4 quilos. Então, fazendo essa conta aqui, 17 dividido por 0,4 vezes 1, dá como resultado 42 sieverts. E se preferirmos uma resposta em REM, nós temos que multiplicar esse valor por 100, né? Então nós teríamos 4.200 REMs. Então, se nós formos lembrar de qual que é a dose máxima permitida, lembrem-se que para a dose ocupacional, ou seja, para trabalhadores com radiações, é um máximo de 50 REMs, né? Então, 4.200 REMs está muito acima da dose permitida, quase 100 vezes acima da dose permitida, né? Então, a dose máxima que poderia ser meio sievert para trabalhadores, né? Que corresponde a 50 REMs. Então, também está muito acima disso. Se for uma pessoa do público em geral, é pior ainda, né? Então, nós temos como resultado que apenas 1 grama de óxido de césio, né? Basta uma exposição de 1 minuto para dar uma dose muito alta, né? Então, conforme nós fomos vendo outros resultados de cálculo de dose em diferentes situações,
nós podemos formar uma visão geral de em que situações que nós teremos uma situação de risco ou não. Então, para não ter uma situação de risco aqui, de ter uma probabilidade não considerável de ter câncer ou desenvolver algum outro problema de saúde, os quais vamos ver em outros vídeos, eu teria que ter um tempo de exposição bem mais curto. Se tivesse um tempo de exposição 100 vezes menor, eu poderia entrar mais ou menos dentro da faixa tolerável, né? Ou seja, menos de um segundo, que é muito difícil, né? Ter uma situação assim, ou uma quantidade menor de óxido de césio. Então, basta ver que 1 grama já é uma quantidade bastante considerável e bastante preocupante, né? Então, se alguma vez você ouvir falar de uma quantidade de 1 grama de óxido de césio, você sabe que essa quantidade vai ter que estar muito bem acondicionada, muito bem guardada para não haver problemas, né? Não haver acidentes nucleares. Bom, foi dito que nós consultaríamos a tabela de isótopos para verificar os dados da meia-vida do Césio-137 e da energia com que a beta que ele emite é emitida, né? Então, vamos lá na tabela dos isótopos e vamos ver esses dados aí, né? Então, se eu entrar na tabela do KR, né, atom.kr.re.kr, né, que já vimos no vídeo anterior, e digitarmos aqui Césio 137 e clicar aqui no Find, esses dados vão ser repassados, né? Então, aqui nós temos imediatamente, nessa linha, a energia da beta emitida, né? Então, aqui nós temos 1,17 MeVs, né? Então, é essa energia com que a beta é emitida. Se nós formos usar a outra tabela de nuclídeos, então vamos clicar aqui, né? Que é a Live Chart. Vamos ver se conseguimos acesso aqui, né? A Live Chart, vamos procurar também aqui pelo Césio 137, né? Então vamos aqui a gente coloca Césio 137, CS137, né? E dá em Enter. Então ele vai nos trazer os dados do Césio. A meia-vida a gente pode ver aqui imediatamente, ó. Então é 30,08 anos, né? Y é year, que é ano, né? E os dados da partícula beta, né? A gente vai aqui na radiação de decaimento, né? Decay radiation. E aqui nós vamos poder verificar qual que é a energia de emissão da partícula beta. Então, o problema é onde verificar isso, né? Então, nós temos aqui, né, o Césio 137, a meia-vida de 30 anos, né? O decaimento ele é 100% em beta menos, né? E aqui o próximo valor vai ser o valor da energia, né? Mas nessa tabela a energia é dada em keVs. Então, o valor que vai aqui é 1175 keVs, que significa 1,17 MeVs, né? Então, é assim que nós podemos obter esses valores de energia de emissão e meia-vida dessas tabelas de isótopos.